Nem sempre, quando usamos a palavra sempre, pensamos na profundidade do seu significado. Sempre pode ser algo que vai acontecer daqui para frente, e sempre pode refletir a eternidade, que não se limita ao passado, que não se limita ao presente e que não se limita ao futuro. Eu não sou mal educado, mas eu queria que você ficasse com isso na cabeça. Boa noite. A mensagem de hoje tem o tema de Jesus, o Deus que sempre existiu. Está baseado em João capítulo 1, versículos de 1 a 18. E esse grupo lindo vai cantar uma canção linda dos nossos tempos. Yes. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. A música é só isso. Gostaria de convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos repetir e cante conosco. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Do começo. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória, e vimos sua glória, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Amém. Jorge Henrique diria, tá vendo? No nosso tempo também cantava música bonita, né? Mas eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia e, de preferência, mantê-la aberta em João capítulo 1, versículos de 1 a 18. E como disse, o tema de hoje vai ser Jesus, o Deus que sempre existiu. João capítulo 1, versículos de 1 a 18, nós lemos assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava num princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele,
mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem no desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Como disse, nem sempre que usamos a palavra sempre, nós pensamos na profundidade do seu significado. Sempre pode ser algo que pode acontecer a partir de agora, para sempre. Mas sempre também pode refletir a eternidade, que não se limita ao passado, presente e futuro. E Jesus sempre existiu. Jesus estava com Deus no princípio. Quando lemos Gênesis, a narrativa de Gênesis, nós podemos perceber a presença de Jesus com ele. Lá no princípio, Deus criou o universo por meio da sua palavra. E o próprio Jesus é comparado à palavra. Algumas traduções trazem essa palavra verbo como palavra. Mas eu prefiro a palavra verbo, porque a palavra verbo transmite mais movimento, mais ação. E sim, Cristo estava com Deus antes do princípio, antes de todas as coisas, antes de tudo, antes de todos, Cristo existiu, e existiu com Deus e como Deus. Parece tão filosófico tudo isso. Na verdade, é até meio filosófico. E João reforça a ideia daquilo que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quer dizer que a natureza de Deus estava em Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. E nada, nem eu nem você, nada existiria se não fosse por meio de Cristo. A vida de Cristo, a vida está em Cristo. É Ele que gera a vida em nós. Daí vem aquele texto de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a tenha como uma vida plena. O texto também descreve Jesus como a luz do mundo. A luz que ilumina. E se tem algo que incomoda, que se incomoda com a luz, são as trevas. Luz e trevas não podem ocupar o mesmo ambiente, porque as trevas são dissipadas pela luz. Em uma ocasião, Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem andado na luz? João 8, capítulo 12, reflete essa verdade. E na continuidade da narrativa, João, esse João aqui, é o João apóstolo. Então, João apóstolo, ele está falando, logo no começo da sua narrativa, ele está fazendo menção ao seu xará, que era também João. Só que o João que ele estava falando era o João Batista. E engraçado que
quando, até essa semana mesmo, enquanto eu li esse texto, eu considerava João Batista como o maior dos pregadores sobre arrependimento. Mas, no entanto, nós vemos que João Batista tinha um alto conhecimento a respeito de Jesus. Na verdade, desde o ventre, e isso a gente não consegue entender, explicar de maneira humana, mas desde quando João Batista estava no ventre de sua mãe, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele conhecia Deus, conhecia Jesus, e ele apontava para Jesus. Eu gostaria que você pensasse junto comigo agora, porque João, apóstolo, está falando a respeito de uma verdade que ele conheceu nos tempos de João Batista. E para pensar comigo. João é o apóstolo mais velho, o único sobrevivente. João, quando escreveu este livro, ele escreveu mais ou menos nos anos 90 depois de Cristo. E aí, ele começa a sua narrativa com palavras que ele aprendeu com o próprio João Batista. João Batista foi enviado por Deus, nasceu cerca de 6 ou 7 meses antes de Jesus. E a fala de João Batista era uma fala dura e verdadeira. E aí, em algum momento, enquanto João Batista pregava e ensinava aos seus discípulos, João, apóstolo, e André eram também discípulos de João Batista. E aí, no meio de uma pregação, João Batista diz, ali ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento, João apóstolo e André deixam de seguir João Batista para seguir Jesus como a luz do mundo, como o verbo que se fez carne. João Batista não viveu muito tempo. Talvez ele tenha morrido com 29 ou com 30 anos, mas ele apontou para Cristo. Uma das nossas funções como igreja não é apontar para a beleza da igreja ou para as coisas boas da igreja. Uma das nossas funções como igreja é apontar para Jesus. Que Jesus transforma, que Jesus é luz, que Jesus é eterno, que Jesus fala conosco, que Jesus interage conosco, que Jesus transforma a nossa vida. E João Batista, como disse, não viveu muito tempo, morreu com cerca de 29 ou 30 anos, mas deixou uma marca. E aí, mais ou menos uns 50 e poucos anos depois, João, apóstolo, escreve este livro e faz menção a João Batista. É importante pensar sobre a importância de nos esforçarmos para deixar ensinos e princípios que marcam vidas. Agora há pouco nós tivemos uma apresentação de criança. E nós, como pais, precisamos estar preocupados em marcar a vida dos nossos filhos, não com a última geração do celular, não com a última geração do brinquedo, mas marcar a vida dos nossos filhos com o nosso caráter, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós somos. João Batista deixou isso bem claro, mostrou isso e está provado aqui na palavra de Deus. João Batista veio para testemunhar da luz que é Jesus. Seu maior objetivo era apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queria lembrar isso. Muitas vezes nós nos apegamos ao nosso pecado, à nossa culpa, ao entendimento de que parece que Deus não nos perdoa, mas a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele é quem pode clarear nossas vidas, fazer com que entendamos o sentido das coisas. Ele veio para que nós pudéssemos ter um relacionamento espiritual com Deus. E às vezes Ele torna claro todas as coisas para nós. Muitas vezes nós olhamos para trás, eu gosto de fazer isso, eu sou taxado meio
em casa, às vezes, ou no meu trabalho, como retrô. Eu sempre canto músicas retrô, canto e penso em coisas retrô, desenhos animados do passado, propagandas do passado. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é olhar para trás e dizer: Deus, o Senhor trabalhou aqui na minha vida. Deus, quando o Senhor fez aquilo, acho que agora eu estou entendendo. E algumas coisas a gente só entende lá na frente. Igreja querida, andar com Jesus é sobrenatural, porque é algo que fazemos pela fé, é algo que nós fazemos porque tivemos o conhecimento da verdade. Mas andar com Jesus também é algo prático do dia a dia, deixando que Ele ilumine as nossas vidas, permitindo que os seus princípios influenciem as suas decisões no dia a dia. Na narrativa do texto demonstra que Jesus veio ao mundo, e porque mostra também que Ele criou o mundo, mas quando Ele veio ao mundo, Ele foi rejeitado pelos judeus, foi rejeitado por todas as pessoas, e a grande marca dessa rejeição estava num coração, em corações endurecidos pelo pecado. A dureza de coração rejeita Jesus. E permita-me um parêntese sobre isso. Se existe um pecado que nós podemos considerar como imperdoável, ou que pode se tornar imperdoável, é a dureza de coração, é a incredulidade. E por que ela pode se tornar imperdoável? Porque a Bíblia diz: buscai ou busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, que os perversos mudem de conduta, deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, e que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Eu digo que a incredulidade e a dureza do coração pode se tornar um pecado imperdoável, porque o pecado nos separa de Deus. E se nós partirmos deste mundo, incrédulos de coração, sem entender e sem reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor das nossas vidas, sem entender que Jesus veio realmente para nos resgatar do pecado, sem entender e sem crer e sem aceitar que este Cristo fez uma obra redentora na cruz do Calvário, se nós partirmos deste mundo sem depositar a nossa fé nesse Jesus, eu lamento informar, mas a Bíblia fala de céu e inferno, e o inferno está reservado para aqueles que negaram ao Senhor Jesus, para aqueles que não o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. É sério isso. E enquanto a dureza do coração prevalecer e não nos rendermos a Cristo, não poderemos desfrutar do seu perdão, não poderemos desfrutar da sua salvação. E muitos rejeitaram a Cristo. No entanto, o mas, graças a Deus pelo mas, está descrito aqui nesse versículo 12 e 13. Graças a Deus porque existe o mas, porque o versículo 12 diz: mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, quando nós damos a oportunidade, ou quando nós aceitamos a oportunidade que Ele nos dá, quando nós cremos neste nome, no nome de Jesus que é fonte de vida, no nome de Jesus que é a palavra da vida,
no nome de Jesus que gera vida em nossas vidas, no nome de Jesus que tem poder para organizar e reorganizar nossas vidas, assim como fez na criação do mundo. Nós cremos num Deus que tem poder de organizar as nossas vidas. Quando a gente lê a narrativa da criação do mundo, a gente vê Deus não só criando todas as coisas, mas organizando todas as coisas. E Ele fazendo separação da terra seca e da água, Ele fazendo separação do dia e da noite, Ele colocando os astros e estrelas no céu. É assim que Deus faz a nossa vida. Deus reorganiza a nossa vida. Jesus tem poder para atuar na nossa vida, para intervir na nossa vida. E muito mais, quando nós ousamos a crer no Senhor Jesus, e seja quem for, pode ser o pior dos pecadores, quando alguém crê em Cristo e recebe o privilégio e a responsabilidade de se tornar filho de Deus. Receber a Cristo, crer em Cristo, é como se fosse um novo nascimento. Um nascimento espiritual que é proporcionado não pela ação do homem, mas pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. É pela graça que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículos de 9 a 10 diz assim: é pela graça de Deus que somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, e não é pelas obras que fazemos, mas pela ação de Deus em nossas vidas. Deixa eu perguntar uma coisa séria para você. Você já nasceu de novo, de verdade? Você já entendeu que Cristo é o Deus vivo que te ama e que deseja que você venha ao arrependimento? Você já entendeu que Ele não quer? Deus, quando eu falo sobre arrependimento, e eu preciso falar sobre arrependimento, porque sem arrependimento nós teríamos um cristianismo aleijado. Quando eu falo de arrependimento, não é porque Deus tem prazer de dizer assim, aí, reconheceu, né? É isso aí, e quer espezinhar na gente. Não. Na verdade, quando a gente fala sobre arrependimento, Jesus quer que nós olhemos para nós mesmos, que nós nos reconheçamos como pecadores, como homens e mulheres que precisam de Jesus, que precisam caminhar com Jesus. E aí, confessar que somos pecadores e que precisamos dele na nossa vida. E quando nós tomamos este caminho, Deus se alegra em pegar nas nossas mãos, Deus se alegra em nos pegar no colo, Deus se alegra em nos conduzir no dia a dia, porque Ele quer um povo para si, um povo limpo, um povo santo, um povo purificado dos seus pecados. Você já nasceu de novo? Uma velha música, hoje eu estou com as velhas músicas, hein, Henrique? Diz assim que, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Nós precisamos entender que a pessoa de Jesus, a missão de Jesus, o Deus que criou todas as coisas, se fez gente, habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. A narrativa enfatiza que o Verbo se fez carne entre nós. A palavra, ou o Verbo de Deus, que é Cristo, se fez carne. O Cristo que estava com Deus desde sempre, desde antes do início, se fez carne e habitou entre nós. Gente, eu estou falando de um Deus pessoal, de um Deus que nos chama pelo nome, de um Deus que não fez uma mera explosão e organizou todas as coisas,
mas um Deus que quer interagir conosco. Há uma corrente teológica que é intitulada como deísta. Existe o teísmo e o deísmo. O deísmo, com D, é o que afirma que Jesus, ou que Deus, criou o mundo, criou a terra, e depois ele foi embora, foi ler jornal, foi fazer palavras cruzadas e deixou o mundo ao Deus dará. Mas o Deus que nós ensinamos, o Deus do qual nós falamos, é o Deus que interage conosco. É um Deus que intervém na nossa vida. É um Deus que atua na nossa família. É um Deus que atua na nossa personalidade. É um Deus que atua no nosso caráter. É um Deus que atua na nossa saúde. É um Deus que faz diferença na nossa vida. Quando eu olho para trás e vejo o quanto Deus fez na minha vida, quando eu olho para trás e vejo algumas coisas que aconteceram na história da minha família, eu não posso deixar de entender que Deus estava no controle de todas as coisas, e com você não é diferente, porque eu não sou mais especial que você. O nosso Deus é um Deus pessoal, que nos chama pelo nome. Na narrativa lá de Marcos, Mateus, Lucas, nos outros evangelhos, este verbo que se fez carne é descrito de uma maneira diferente. É descrito ali então que Jesus, gerado pelo Espírito Santo e Maria, veio como um bebê numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, ele se fez homem, viveu nossas limitações. Jesus viveu nossas limitações. Ele se sujeitou a ser carregado no colo. Ele se sujeitou, talvez, a mãe ou o Zezinho, que estava ajudando a Dona Maria a segurar o bebê, ele se sujeitou a dizer assim, caramba, esse menino vai me derrubar. Ele se sujeitou às nossas limitações. No entanto, isso com o apóstolo João tem a intenção de mostrar que Jesus veio em carne e osso. No entanto, depois de Jesus ter passado pela terra, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, surgiu então um ensino herético, que afirmava que Jesus seria como um fantasma, ou um Deus que se disfarçou de homem e habitou entre nós. Essa heresia tem o nome de docetismo. Docetismo é uma doutrina herética que nega a realidade da encarnação de Jesus, que afirma que ele não tinha corpo físico, mas apenas aparência de corpo físico, como se fosse uma ilusão, como se fosse um fantasma. Essa doutrina foi combatida de maneira muito forte por João. É por isso que ele inicia o seu evangelho assim. E lá na primeira carta também você vai notar que ele bate muito forte nessa visão. Essa doutrina, depois, no século II, também ganhou ainda força, porque apareceu um herege chamado Marcião. É por isso que ele fica me chamando de Marcião. Apareceu um herege, esse cara que negava o Velho Testamento, negava que Jesus veio em carne e osso, ele sustentava esse tipo de ensino. Mas João já estava combatendo esse ensino lá nos começos. É por isso que João apóstolo combateu com muita firmeza. Se você abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de João, você vai ver ele atirando com todas as balas que tem nesta heresia. Ele diz o seguinte: o que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. É interessante porque quando a gente lê a carta, ou melhor, o Evangelho de João,
a gente observa que João se preocupa em dizer que Jesus teve sede, que Jesus teve sono, que Jesus estava cansado, que Jesus teve fome. Isso parece tão pequeno, mas na verdade João estava combatendo aqueles hereges que estavam se levantando e dizendo: Jesus era uma miragem, ele era um fantasma. Está vendo? Foi fácil ele passar por todo aquele sofrimento, porque ele não tinha um corpo físico igual ao nosso. Mas João diz o seguinte: não, ele veio em carne e osso, eu toquei nele. Tomé, é interessante porque quando Jesus chama Tomé e diz: vem aqui, Tomé, toca aqui, toca na minha ferida, toca aqui no lado, vem ver. Não seja incrédulo, seja crente. Sim, Jesus veio em carne e osso. O nascimento virginal de Cristo indica que Deus se esvaziou de si mesmo, tornou-se homem, sujeitando-se às limitações humanas. Ele sentiu dor, sim, ele escolheu viver as nossas limitações. Filipenses 2, versículos 5 a 11, diz assim: Cristo Jesus, existindo em forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou com soberania e convoca a todos os que estão na terra, debaixo da terra e no céu, a dobrar os seus joelhos e com a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu leio esse texto de duas maneiras. Primeiro, com alegria, porque um dia nós vamos olhar para o Senhor Jesus e vamos dizer assim: glória ao Senhor. Que bom ter o Senhor aqui. Que bom vê-lo. Tu és o Senhor da minha vida. Mas eu posso ler esse texto com muita tristeza, porque a quem possa reconhecer que Jesus é Senhor, tardiamente, e aí o tempo já passou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas não pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. É importante frisar que enquanto Jesus esteve no mundo aqui, vivo, andando, de carne e osso, Ele não perdeu o seu poder divino. Já vista que Ele fez milagres entre nós. Mas Ele escolheu viver as nossas limitações humanas. Jesus Cristo é o Deus eterno que habitou entre nós. Jesus Cristo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E essas duas palavras, elas apontam para o amor leal de Deus. Deus nos ama com lealdade. A expressão graça é a expressão do amor, da generosidade de Deus em nosso favor. A graça de Deus alcança todo e qualquer pecador. E Ele nos ama mesmo quando nós não merecemos. E esta palavra verdade expressa a autenticidade de Deus. Eu li num comentário e vou transferir para vocês. Graça e verdade é a combinação de uma infinita ternura de Deus pelo pecador, com uma inabalável fidelidade que mantém esse amor vivo em nossa direção. Eu não gosto muito de falar que o amor de Deus está à nossa disposição. Na verdade,
Nós é que precisamos ir e dizer: Senhor, por favor, fica disponível a nós. Mas a grande verdade é que Deus derramou o seu amor, colocou o seu amor à nossa disposição, porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Salmo 108, versículo 4, diz que o teu amor é grande, está acima dos céus, tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus revelou o seu amor e o caráter de Deus. Tanto é que, quando nós lemos lá em João 14, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Querida igreja, eu quero trazer aqui então algumas aplicações muito simples para nós. Na verdade, eu confesso que eu me debati bastante com esse texto, porque tudo que eu falei aqui parece que a gente está chovendo no molhado, porque nós vivemos num país que tem a consciência de que Cristo veio, de que existiu. Enfim, é verdade que muitos de nós temos, ou muitos acabam tendo uma visão distorcida de Cristo. Mas eu me sinto, sim, de alguma forma, chovendo no molhado. Mas eu queria trazer aqui algumas aplicações muito simples e muito especiais para nós. Primeiro, é lembrar que Jesus é Deus. E Ele está assentado à direita do Pai. Se você observar esse texto, você vai ver que João traça um rápido caminho, ou uma rápida história de Jesus. Ele diz que Jesus estava lá desde o princípio. Ele se fez carne, habitou entre nós, e ele volta para o Pai, porque ele diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Então Jesus está à direita do Pai, está sentado num trono de glória, mas Ele olha por nós, Ele intercede por nós. Ele é um Deus pessoal que nos ama e quer cuidar de nós. Jesus Cristo é Deus. Ele é eterno e é um Deus pessoal. Eu gosto de usar essa expressão Deus pessoal, porque quando eu falo que Deus é pessoal, Ele me chama pelo nome. Ele me vê. Ele entende o clamor do meu coração. Jesus é descrito como a palavra viva de Deus. Assim como Deus criou o universo, através da palavra, assim como Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, e fez separação da terra e da água, e fez o dia e a noite, e colocou as estrelas e o sol no devido lugar, Jesus também tem poder de organizar as nossas vidas e dar um novo sentido. Agora eu olhei para minha esposa e lembrei daquela mesa que eu deixei toda bagunçada. Talvez ela esteja orando e dizendo: Senhor, coloca tudo no lugar. Isso não vai acontecer, querido. Mas eu creio num Deus que pode colocar todas as coisas no lugar, no seu lar, na sua família, na sua vida. Eu creio num Deus que intervém. E eu não estou falando só apenas do que creio, eu estou falando do que a palavra de Deus diz, e você pode crer também. Jesus também tem poder para organizar as nossas vidas, para dar um novo sentido. Ele pode nos tirar de onde nós estamos e dar uma vida plena com a sua presença. Ontem eu estava conversando com a Emily, ela estava apresentando um projeto que ela está fazendo para mim, né, em casa. E ela então contou um pouco da história da vida dela. Falei, puxa, que legal, eu estou ouvindo algumas coisas que eu não sabia ainda. E como Deus agiu e interagiu na vida dela. Deus age, Deus muda. Como disse aquele homem, aquele centurião, ele disse assim: Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu creio num Deus que fala, num Deus que ordena, num Deus que tem autoridade sobre as nossas vidas. Creio sim.
Jesus nos convida e você pode experimentar a orar a Deus e colocar diante dele a bagunça ou as bagunças da sua vida e experimentar para Deus agir e atuar na sua vida. Eu sei que são coisas simples, mas no meu trabalho eu tenho feito algumas funções diferentes e em alguns momentos eu digo assim, ai Deus, me ajuda, e eu bem quietinho ali, né? Deus, me ajuda, me ajuda. E um dia desses eu faltei, meu colega ficou no meu lugar, e ele falou assim, Marcião, eu fiz também a mesma oração que você faz aí. Eu não sabia que eu era ouvido, né? Porque a minha oração estava saindo tão alta. Deus, me ajuda. E muitas vezes nós precisamos pedir para Deus ajudar mesmo, para Deus, por favor, eu não sei como fazer. Segundo lugar, Jesus Cristo é vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro caminho, não existe outra forma de nós chegarmos a Deus, se não for através do Senhor Jesus. É por intermédio da sua morte e da sua ressurreição, porque Jesus venceu a morte, que nós podemos ter vida eterna. E isso, gente, é sobrenatural. Não dá para explicar. Há um cântico que diz assim, que Jesus morreu a nossa morte para vivermos sua vida. E, gente, a vida não termina aqui. Não termina aqui. Deus tem um céu, Deus tem um lugar para nós, mas este lugar está reservado a todo aquele que crê, a todo aquele que entende que Jesus Cristo é Senhor. Terceiro lugar, Jesus Cristo é descrito como a luz do mundo. Onde chega a luz, a escuridão bate em retirada. É certo que a luz incomoda, e incomoda bastante. E muitos acabam escolhendo ficar na escuridão do seu pecado e rejeitam a Cristo. Parece que foi esse o principal motivo de Jesus ter sido rejeitado. Suas palavras, seus ensinos, seu olhar, a sua atenção direcionada a todos, sem preconceitos, a discriminação, geraram rejeição e crucificação a Jesus. Mas Ele é a luz que pode iluminar nossas vidas, nosso entendimento. Você pode levantar de manhã e dizer, Deus, por favor, me dá direção. Você pode contar com Deus para te ajudar nas decisões da sua vida. É certo que muitas decisões nós tomamos errada, mas eu creio ainda que Deus pode até consertar as besteiras que fazemos, porque o nosso Deus pode iluminar nossas vidas. Mas é interessante porque eu estava ouvindo também um pastor pregando, o pastor Hernandes Dias Lopes, sobre esse assunto, e ele chama a atenção que esta característica de ele ser a luz do mundo é uma característica que ele divide conosco. Ele diz também, vocês são sal da terra e luz do mundo. Portanto, nós precisamos ser luz também aonde nós estivermos. Em alguns momentos nós vamos incomodar as pessoas, porque esse negócio de ser luz, às vezes atrapalha. Quarto lugar, ele tem poder para transformar tudo ou todo aquele que crê em Filho de Deus. Eu não gosto muito de falar isso, que parece que as pessoas falam, já ouvi muito isso, né? Que crente é convencido, que só eles são filhos de Deus. E, gente, por favor, quando você estiver falando sobre essa questão de filiação de Deus, por favor, fale com humildade. Fale mesmo com o entendimento de que você não merecia isso. Mas a grande verdade é essa, que todos nós somos criados por Deus e por isso somos criaturas de Deus. Mas a partir do momento que ousamos crer, que entendemos que esse Jesus realmente tem uma missão, teve uma missão salvadora e que veio, e quando nós cremos nesse Jesus, quando nós confiamos naquilo que Ele fez, Ele então nos dá o poder
e nos transforma em filhos de Deus. E aí nós podemos chamar Deus de Pai verdadeiramente. Mas isso não é porque você é melhor do que ninguém. Isso é porque em algum momento você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e mesmo sem merecer, Ele te chama de filho. E isso é reservado para todas as pessoas. Então, crente não é melhor do que ninguém. Cristão não é melhor do que ninguém. Mas a gente tem que marcar isso e dizer, olha, se você ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa aceitá-lo para se tornar filho de Deus, para ter um relacionamento com o Senhor, de pai para filho. E por último, lembrar dessas verdades me fez agradecer muito. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de uma canção. Vou pedir para aquela, não sei se o pessoal vai colocar aí essa canção. Eu não vou cantar, pode ficar tranquilo. Mas é uma canção que me reportou ao meu quarto de casa, quando eu percebia que não tinha ninguém em casa, eu cantava e dançava. E a Nilza já me viu dançando. Que coisa horrível. Mas essa música diz assim: como agradecer que Deus fez por mim, quando seu Filho deu para morrer em meu lugar. Provando o seu amor, Jesus a vida deu. Na cruz, por mim sofreu. Ele morreu para me salvar. A dimensão do grande amor de Deus ultrapassou o entendimento meu. Ninguém jamais pôde explicar a força que levou Jesus até a cruz por mim. Não há como agradecer este grande amor de Deus, que é mais vivo do que a própria luz do sol, onde encontrar palavras para expressar a gratidão por Jesus fazer-se instrumento de amor nas mãos do Pai. Só uma coisa posso eu fazer: te dar o meu viver e cantar aleluia. Acho que essa música vai estar lá amanhã no Comunhão. Quem sabe o Jorge Henrique coloca lá. Mas eu quero convidar você nessa noite a junto comigo. Talvez uma intensidade diferente, porque as nossas histórias são diferentes, mas essa música me emociona, porque, de fato, eu consigo enxergar quem eu sou. E eu quero dizer para você, que você que está aqui ainda, se ainda não se decidiu ao lado de Jesus, você precisa desse Jesus na sua vida. Ele faz diferença. A gente continua tendo problemas como todos, mas Ele tem poder de transformar a nossa vida. Talvez você esteja afastado de Deus, longe de Deus, mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus pessoal, um Deus que cuida de nós, um Deus que salva, um Deus que nos ama, um Deus que realmente atua na nossa vida. Eu creio nesse Deus. E eu confesso que quando eu estou em desespero, quando eu estou ansioso no meu coração, eu digo para Deus assim: Deus, agora tem que funcionar, porque eu ensino isso na minha igreja. Eu ensino isso para o meu povo. Deus, eu quero te pedir que o Senhor faça diferença na minha vida. Deus atua e Deus pode fazer isso na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, lembra que esse Jesus que veio, que está à direita do Pai, Ele é Deus e Ele tem poder para intervir na sua vida. Nós não estamos servindo um Deus de brincadeira, um Deus que não ouve, um Deus que não vê, um Deus que não fala. Nós estamos servindo um Deus que faz diferença. Nós estamos servindo um Deus que nos ama e que cuida de nós. Um Deus pessoal, que chama pelo nome. Chama mesmo pelo nome. Cara, Ele te conhece. Eu gosto de ler aquele texto quando nós entramos no nosso quarto e o texto diz que Deus que nos vê em secreto, Ele vê.
Então, você não está passando batido na frente do Senhor, não. Ele te enxerga. Eu queria convidar você, nesta noite, a submeter-se ao Senhor. Eu não sei qual é a sua realidade, mas o Deus que intervém, o Deus que é eterno, está aqui. Nós podemos levar a Ele as nossas necessidades.